abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos aqui no canal. São 2 conteúdos diários, o primeiro às 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é quarta-feira, dia 5 de fevereiro. Olha, neste conteúdo de agora, vários temas importantes, possíveis reforços de peso chegando no Botafogo? Talvez sim. Temos informações sobre Roleiser, Luiz Guilherme, jogador que atuava pelo Palmeiras, só tem 18 anos, está no West Ham da Inglaterra. Vou explicar a situação para vocês desses 2 jogadores, Roleiser e Luiz Guilherme, contratações aí que pode, talvez, estar chegando no Botafogo. Quero conversar com vocês também sobre o volante Nilton, que eu tenho muita expectativa. Ele renovou o contrato com o Botafogo. Segundo a ESPN, o Botafogo desistiu do Bitelo, será? E quero conversar com vocês também sobre o zagueiro, né? David Ricardo. O Ceará anunciou ontem a sua saída, trouxe valores nessa negociação com o Botafogo. Quero conversar com vocês também sobre o técnico italiano, Roberto Mancini. A reunião vai acontecer hoje com John Textor para tentar ver ali questões salariais, questão se ele quer mesmo trabalhar no Brasil, está disposto, tem a parte salarial também. Enfim, tudo isso agora. Lembrando que ontem tivemos live aqui no canal. Você que não viu vai estar passando nos cards aqui em cima, no final desse vídeo. Vai estar aqui do lado nos relacionados, uma live ontem bem bacana. Inscreva-se no canal. Terça e quinta, toda terça e quinta tem live aqui no canal, 4 horas da tarde. Ative também o sininho para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. E se você puder, se você quiser, vire membro do canal, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, já abro conversando com vocês uma notícia muito boa, tá? Eu tenho muita expectativa nesse jogador, o volante Nilton. Ele renovou o contrato com o Botafogo até 2028. Ele que começou jogando muito bem esse campeonato carioca, ainda com time alternativo, jogou de volante, jogou de lateral, jogou de zagueiro e foi muito bem em todas as posições, é polivalente. Então o Botafogo deu ali um aumento salarial e renovou o contrato do Nilton até 2028. Ele está muito cobiçado no futebol brasileiro, mas o Botafogo pretende utilizar ele no elenco principal. Olha, informação chata nesse momento, vamos esperar confirmações, mas segundo a ESPN, o Botafogo desistiu da contratação do Bitelo. Lembrando que o Botafogo ofereceu à equipe do Dinamo Moscou 18 milhões de euros, mas eles estavam querendo 10 de entrada. Não adianta nada, né? O Botafogo ofereceu 18. Os caras querem 10 de entrada. Nunca vi isso no futebol brasileiro, numa negociação desse tamanho. Ele demorou se a representar também, os russos ficaram irritados por conta disso. Então, segundo a ESPN, vamos esperar confirmações, mas o Botafogo desistiu do Bitelo e já está no mercado buscando outras alternativas. Olha, antes de eu falar do técnico, que eu quero falar um pouquinho mais específico, o Ceará ontem anunciou a venda do zagueiro David Ricardo, de 22 anos, ao Botafogo. Zagueiro alto, né? Zagueiro canhoto. A princípio ele vem para ser reserva do Barbosa. Então o Ceará ontem anunciou a venda do David Ricardo, valores 10 milhões de reais. É isso que o Botafogo está pagando no zagueiro. E 20% dos direitos econômicos ainda ficam para a equipe do Ceará, e ele vai assinar contrato com o Botafogo até 2028. Bem-vindo aí ao mais tradicional, bem-vindo ao glorioso, boa sorte para a nossa camisa. Ainda não tivemos um anúncio oficial dele pelo clube, mas David Ricardo, zagueiro, chegando no Botafogo. Olha, hoje é um dia muito importante na busca pelo técnico. O John Textor vai ter uma reunião com o técnico italiano, o Roberto Mancini, para ver questões importantes. Primeiro, salário é muito alto. O salário do técnico italiano é muito alto. O John Textor vai tentar abaixar um pouco isso.
e vão tentar entrar num acordo e ver se realmente ele quer trabalhar no Brasil. Cara, você convencer esses caras a trabalharem no Brasil não é tão fácil não, tá? E a gente está falando de um técnico de grife, um técnico renomado. Em 2021, ele foi campeão da Eurocopa com a seleção da Itália, jogando muito no contra-ataque, né? Jogadores rápidos lá na frente, uma boa defesa, os italianos sabem muito bem fazer isso. Monta uma boa defesa, jogando no contra-ataque, atacantes rápidos lá na frente, o Balotelli metendo gol pra caramba. Se eu não estiver falando besteira, na final da Eurocopa, o Balotelli fez 2 gols naquela época. Não acredito se ele vier para o Botafogo. Ele vai jogar assim no Botafogo? Vai jogar no contra-ataque? Acredito que não. É um técnico experiente, um técnico rodado. Já trabalhou em diversos países, em diversos clubes. E técnico bom, ele consegue se adaptar com o que ele tem em mãos. Eu não acredito que ele venha para um Botafogo cheio de jogadores interessantes para ficar jogando no contra-ataque. Não acredito. Eu acredito que ele vai se adaptar ao que o Botafogo tem e vai tentar montar um esquema bem interessante ali, ofensivo, do jeito que o John Textor gosta. Agora, eu quero dar minha opinião no seguinte. Por que o John Textor está querendo tanto um técnico de grife, um técnico renomado para comandar o Botafogo? Para mim, são alguns fatores, né? 3. Primeiro, cara, eu acho que o John Textor ele tá com trauma do Arthur Jorge, do Luiz Castro. Eu acho que o Textor, ele não tá querendo treinador inexperiente, como era o Arthur Jorge, para ficar usando o Botafogo de trampolim, né? Os caras vêm para cá, fazem um bom trabalho e depois saem. Eu acho que o John Textor tá com trauma disso. Esse pode ser um dos motivos. O segundo, o John Textor está começando a mexer na estrutura do Botafogo. E você trazer um técnico desse tamanho, de grife, para reformular a base, para mexer na estrutura, para atrair patrocinador, para ali tomar conta de tudo, não só do elenco principal, mas também da base, eu acho que isso seria também bem interessante, pode ser um dos motivos dele querer tanto um técnico de grife, principalmente europeu. E o terceiro ponto, na minha opinião, claro, visibilidade, porque o Botafogo vai jogar no meio do ano a Copa do Mundo de Clubes, e você trazendo o técnico de grife, um técnico que o mundo todo conhece, você acaba atraindo olhares para o Botafogo. Muita gente vai ter curiosidade. Como eu disse, o italiano, se ele vier para o Botafogo, ele ganhou a Eurocopa com a seleção da Itália. Então todo mundo vai ter um desejo de, caraca, o italiano tá lá, que clube é esse? É o Botafogo do Brasil. A galera vai dar uma pesquisada, vai querer saber melhor sobre o Botafogo. Então isso também conta. Então para mim são esses 3 fatores. O primeiro, ele tá com medo de trazer técnicos inexperientes para usar o Botafogo como trampolim. O segundo, ele tá reformulando ali talvez um CT, a base, e já olhe com um técnico mais experiente para ajudar ele nisso, principalmente atraindo patrocinadores. E o terceiro ponto é esse, a visibilidade que um técnico desse tamanho dá para o clube, já que a gente vai jogar a Copa do Mundo de Clubes no meio do ano. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar, quero conversar com vocês sobre Roleiser, pode estar chegando no Botafogo, Luiz Guilherme, lembra dele? Novinho ainda, mas é bom de bola. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, pra gente conversar sobre Luiz Guilherme, Roleiser. Mas antes peço para vocês aquela moral, compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Olha, primeiro eu quero trazer informação do Zinho, comentarista da ESPN. Ele trouxe uma informação ontem, terça-feira, de que o Botafogo tem como alvo o jogador Luiz Guilherme, 18 anos de idade, meia, ponta direita, jogador revelado pelo Palmeiras, foi vendido em junho do ano passado para a equipe do West Ham da Inglaterra por 172 milhões de reais. Olha, esse jogador, cara, como eu disse, ele foi revelado pelo Palmeiras, ele só tem 18 anos de idade. Na época que ele foi vendido, junho, né? Foi junho do ano passado. Ele foi vendido para o West Ham da Inglaterra por 172 milhões de reais. Foi na mesma época ali do Endrick indo para o Real Madrid. Naquela mesma situação, o Endrick foi para o Real Madrid
e esse rapaz aqui, o Luiz Guilherme, um garoto ainda, né? Só tem 18 anos, acabou indo para a Inglaterra. Então o Botafogo vê uma boa oportunidade de mercado nesse jogador, porque ele está sem espaço na Inglaterra, inclusive. Aí eu não sei se o Botafogo vai comprar, como é que seria essa negociação, se é empréstimo com uma opção de compra, não sei. Ele agora nessa janela, ele quase foi para a equipe do Porto. Só que ele não foi porque a janela fechou. Lembrando que a janela europeia fechou no dia 31 de janeiro. 31 de janeiro a janela europeia fechou. Então não deu tempo, mas quase que ele vai para o Porto. Então o Botafogo trazendo esse atleta. Como eu disse, ele é um ponta direita e meia, tá? Ele faz a função de meia também. No Palmeiras ele foi mais um ponta, mas na base do Palmeiras ele jogava mais por dentro. Ele pode ser um reserva do Savarino. E ele é um jogador tecnicamente muito interessante. Só tem 18 anos, é pra gente lapidar. Provavelmente daqui uns 2 anos deva ir pro Lyon. E uma outra informação é de que o Botafogo agora é oficial. O Botafogo fez uma proposta pelo Roleiser, 24 anos de idade, já é um desejo antigo do clube. Então agora temos aí uma proposta oficial do Botafogo pelo Roleiser, ele que é jogador da equipe do Benfica. Olha, só que essa negociação tá meio complicada. Por quê? O Santos está na briga. Tem Santos e Botafogo brigando pelo Roleiser. Só que é o seguinte, o Botafogo estava negociando com ele, com o Benfica, um empréstimo de graça com a obrigação de compra caso ele consiga jogar 70% dos jogos. Aí o Botafogo teria que pagar 10 milhões de dólares. Então essa negociação, ela estava acontecendo. O Botafogo ia trazer ele por empréstimo, de graça, e se ele jogasse 70% dos jogos, o Botafogo seria obrigado a pagar o Benfica 10 milhões de dólares. O Santos entrou na briga. E o que o Santos fez? O Santos, ele já fez uma proposta oficial para o Benfica para comprar o jogador de cara. O Santos ofereceu 11 milhões. Agora eu não sei se é de dólares ou de euros, tá? Mas eu acho que é 11 milhões de dólares, tá? Que o Santos ofereceu, não é euros não. O Santos está oferecendo 11 milhões de dólares para comprar o Roleiser. Lembrando que o Benfica está querendo vender. O Benfica não está querendo emprestar. Então o Botafogo, para trazer o Roleiser, talvez agora o Botafogo vai ter que comprar e vai ter que igualar a proposta da equipe santista. Olha, é minha opinião, cara, eu gosto muito do Roleiser. Eu não acho, a galera tá falando muito que ele é lento, não, muito lento. Eu não acho ele um jogador lento, eu acho o Roleiser um jogador dinâmico, muito técnico. É um ponta que vai jogar pela direita ali. Ele vai fazer o que o Almada fazia na esquerda. O que o Almada fazia na esquerda, com a mesma qualidade, eu acho que o Roleiser consegue fazer na direita. Na direita a gente tem o Arthur também, lembrando, né? Mas o Roleiser é para a posição do Arthur e eles têm as mesmas características, mas eu acho o Roleiser mais jogador do que o Arthur. Ele é mais forte do que o Arthur. O Roleiser é um jogador muito técnico, dinâmico. Não acho ele lento, igual muita gente está falando, mas é aquele ponta para jogar na direita, aquele ponta mais construtor. Inclusive, cara, dá para jogar todo mundo junto. Já dá para você botar o Roleiser na direita, o Arthur por dentro, e tem que ver quem vai jogar na ponta esquerda. Seria o Bitelo, mas o Bitelo parece que não vem, próprio Matheus Martins. E você pode descansar o Savarino. Quando você precisar descansar o Savarino, você pode colocar o Roleiser na direita, você coloca o Arthur ou o Luiz Guilherme fazendo a posição do Savarino, e tem que ver quem vai jogar na esquerda. Seria uma boa o Bitelo, eu queria muito o Bitelo. Então, quando o Savarino estiver cansado, tu pode dar uma descansada nele e que a gente está muito bem servido. O Roleiser é aquele jogador que quer a bola o tempo todo. Eu gosto muito. Para mim, aqui para o futebol brasileiro, é acima da média. Vamos aguardar Botafogo nessa briga aí com a equipe do Santos. Gostaria muito do Roleiser no Botafogo. Se viesse o Roleiser, se viesse o Bitelo, cara, o nosso meio-campo ficaria muito interessante, com várias formas, com várias
situações táticas para a gente jogar, principalmente com a chegada do Wendel. O Wendel pode jogar mais recuado, pode jogar na ponta esquerda, como meia pela esquerda que o Almada fazia. O Wendel pode jogar ali, o Botafogo ser mais ofensivo, com o Wendel fazendo a saída de bola com o Marlon Freitas. Cara, a chegada do Wendel, o Botafogo vai ter várias formas de jogar, e você ter Roleiser, você ter Bitelo, você ter o Arthur, cara, seria muito interessante. Eu não vejo, quem é titular, quem é reserva. Não, eu vejo todo mundo jogando, depende do esquema tático, eu acho que tem espaço para todo mundo, vamos aguardar, mas seriam reforços aí sensacionais para o Botafogo. Chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus, boa quarta-feira, tudo que for saindo aí durante o dia relacionado ao Botafogo, 5 horas da tarde, estou de volta com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sino. Furão, eu gosto mais de você do que de mim.